Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on. Se você tivesse nos seus últimos dias de vida e tivesse que falar algumas palavras para o seu filho ou sua filha, provavelmente você ia pensar na sua vida, ia fazer um retrospecto e ver o que realmente importou para você e analisar as coisas que você se esforçou tanto e não fizeram tanto sentido. É nesse pano de fundo que Paulo escreve a sua carta a Timóteo, aquele a quem ele considerava como um filho na fé, um jovem que estava crescendo, que era bem visto pelos irmãos, e Paulo estava preso. Nós já estudamos várias cartas dele, que ele estava nessa situação, e nessa situação ele tinha que ser rápido. Talvez ele não pudesse ver mais aquele jovem pregador e tinha que ser bastante prático. Então, a carta de 1 Timóteo, especialmente a segunda carta ao Timóteo, da qual vamos tirar alguns trechos e aprender algumas coisas sobre servir, elas nos traz muitos conselhos práticos que podem ser aplicados imediatamente para a nossa vida cristã. E eu acredito que podem fazer com que a gente sirva ao Senhor com mais eficiência. Se já estamos servindo a Deus, a ideia é que possamos fazer isso cada vez mais melhor. Então temos aprendido que todos têm funções, têm dons. Temos aprendido que quando servimos é o Senhor que deve ser glorificado. E queremos encerrar, esse tema servindo a Deus de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, para que tudo seja para a sua honra e glória. Então, cada capítulo aqui dessa carta, a gente vai destacar um versículo, alguns versículos em especial, e tentar aplicar para as nossas vidas. Então, lá no capítulo 1 de 2 Timóteo, Paulo fala a ele, e ele usa uma palavra que provavelmente já aconteceu com cada um de nós, Capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Em algumas versões traz a palavra reacenda o seu dom, dando a ideia de que por algum motivo ou alguma razão, aquele jovem tinha esfriado um pouco, ou tinha parado um pouco, aquele seu fulgor, aquele seu labor na obra de Deus. Nós não sabemos o motivo, mas sabemos que, analisando alguns textos onde envolve a pessoa de Timóteo, ele tinha algumas deficiências do seu temperamento, da sua personalidade. Em alguns momentos, Paulo está dizendo para ele ter coragem. Em alguns momentos, vemos ele citando que ele estava com lágrimas. Em alguns momentos, Paulo diz para ele não ter vergonha do evangelho, de pregá-lo com coragem. Se for essa razão ou circunstâncias na vida de Timóteo, independente de qual seja o motivo, Paulo estava dizendo, reacenda o dom que há em ti. Mantenha viva essa chama. E esse dom que todos nós recebemos quando fomos batizados, ele realmente precisa ser como uma chama que nunca se apaga, mas que só cresce. Mas, infelizmente, nós somos sujeitos a muitas situações e dificuldades que realmente pode enfraquecer o nosso trabalho. Pode ser uma dificuldade de temperamento, que a gente precisa lutar diariamente para assumir o nosso trabalho, para assumir o nosso dom e servir a Deus, servir as pessoas. Mas pode ser também circunstâncias. Se você for ler esse capítulo 1 todo, você vai ver que Paulo estava passando por dificuldades. Ele estava pregando o evangelho, mas estava preso
sob a acusação de ter tocado fogo em Roma. Os cristãos receberam essa culpa, mas Paulo era visto como líder deles. E ele estava lá fazendo o que era certo, servindo a Deus, mas estava preso. E não era só esse problema. Paulo cita que alguns irmãos que o ajudaram no início do ministério, agora viraram as costas para ele. Abandonaram ele. Está aqui no capítulo 1. Muitas situações e circunstanciais ou problemas pessoais podem surgir como uma barreira quando estamos trabalhando na obra. E eu respeito e entendo quando uma pessoa dá uma pausa, pede para se afastar do ministério, dá um passo para trás, começa a olhar a sua vida, repensar. Mas eu acredito que todos nós, irmãos, não podemos parar de servir. Mesmo quando nós precisamos repensar a nossa vida, mesmo quando a gente precisa de uma pausa, a gente deve continuar servindo. Porque se não for assim, essa chama pode se apagar. E sabe o que Paulo diz sobre como alimentar essa chama? No versículo 7, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Que espírito é esse? Santo Espírito enche a minha vida. Cantamos todo domingo. Esse espírito está em você, está em mim. Esse espírito que faz a gente servir. Que poder é esse que está acessível a todos nós? É o poder de enfrentar qualquer dificuldade, irmãos. Seja barreiras, bloqueios da nossa personalidade, seja pessoas que não colaboram com o nosso ministério, seja dificuldades de recursos financeiros, seja qual for a dificuldade, esse Espírito nos dá poder para continuar servindo e manter essa chama acesa. Mas cuidado, esse Espírito também, ele traz amor e equilíbrio. O poder sem essas duas outras qualidades pode ser destrutivo. Mas o Espírito Santo nos confere poder para servirmos melhor, enfrentar as dificuldades e servirmos com amor e com equilíbrio, para que todos ganhem com isso. Quer servir de maneira eficiente? Mantenha viva a chama do dom que há em você. Mas Paulo continua incentivando esse jovem, e lá no capítulo 2, ele usa algumas figuras bem interessantes. No verso 3, ele diz assim, capítulo 2, verso 3 a 6. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Resumidamente, Paulo usa essas três figuras para mostrar àquele jovem que ele tinha que se empenhar, tinha que se entregar de corpo e alma, se dedicar à causa, à obra de Deus. Não se envolva de maneira superficial. Eu vou lá quando tiver bom, favorável, quando não tiver chovendo, quando tiver o negócio bombando, dando certo, aí eu vou lá colaborar. Não. Vá lá, mergulhe quando tiver dificuldades, quando as coisas não estiverem indo bem, dedique-se à obra como um bom soldado. Já olhou para um soldado? Quando ele se alista, independente da nação, da época, todo soldado que se alista, ele tem uma coisa em comum na sua mente. Eu dou a minha vida por esse exército. Eu sei que eu vou para a batalha e posso morrer ali. Eu estou me alistando para dar a minha vida. Dar a vida por algo é o mais alto nível de comprometimento de uma pessoa. E é isso que Paulo está dizendo, ao se dedicar à obra. Tenha um nível
de comprometimento, como se estivesse se alistando. E o exército que estamos nos alistando, irmãos, é o exército do nosso Deus. Amém? Ele também usa a imagem de um atleta disciplinado. Conheço alguns irmãos aqui que são atletas ou que já passaram. Quem? Quem, Mauro? O Ramos? O Paulo? Temos 4 atletas aqui, fazendo um revezamento. E todo atleta sabe que se não for disciplinado, não alcança o prêmio. Olhe para a vida de uma pessoa que está tentando ganhar uma maratona, uma medalha olímpica. Ela não faz mais nada na sua vida do que acordar cedo, ter uma alimentação, a dieta restrita, bem rígida, um treinamento árduo aí de talvez 6 horas, 8 horas, dependendo do esporte, da competição. Se está chovendo, caindo neve, caindo pedra, ela vai. Se ela estiver doente, ela vai. Se ela não tiver dinheiro, ela vai. Porque é disciplina. Se ela esmorecer, hoje eu não vou treinar, ela não alcança os objetivos. Quem chega no final e recebe o prêmio, se você olhar para a disciplina da sua vida, é um nível muito alto. Alguns jovens, principalmente os rapazes, quando começam a malhar, fazer musculação e entram, são absorvidos por esse universo bodybuilding, conhece aquela expressão no pain, no gain, né? Desculpa aí meu inglês meio farrapado. Que em outras palavras não há ganho se não tiver dor. E por que essa dor? Por causa das fibras musculares que se rasgam. E elas precisam ser construídas, reconstruídas cada vez maiores e mais fortes para ganhar massa muscular. Eles sabem disso. E é por isso que eles estão lá levantando 50 quilos, depois 60, 70, 100. Você olha assim, isso é loucura. Mas eles estão focados naquilo. Aí você chama, vamos comer uma pizza lá. Não, só se for de batata ou peito de frango. Obrigado, Paulo. É disciplina. E eles conseguem alcançar os objetivos, porque no outro dia sentem dor, não conseguem nem levantar o peso, mas fazem, porque sabem que vão conseguir o resultado que querem. Alguém aqui está envolvido em concurso público? Se você está estudando para concurso público, saiba que você está competindo com pessoas que estudam no mínimo 8 horas por dia. Estudando, fazendo simulados, testes, grupos de estudo, várias técnicas de aprendizado, porque a concorrência é enorme. E se você entrar numa dessa, querendo estudar 1 hora, 2 horas, e depois no sábado sair com os amigos, esqueça. Você não vai conseguir. Lamento dizer isso. A não ser que você seja superdotado, tenha uma super memória, que você estude um texto e nunca mais esqueça dele. Aí não vale o que eu falei. Mas se você quiser entrar, disciplina. Tem casais que um cônjuge sai do trabalho, o outro assume as despesas da casa para estudar o dia inteiro. Quando esse passa, o outro faz a mesma coisa e ambos conseguem, tão sonhado emprego público. É nesse nível, se você quer estudar para concurso público, que você está concorrendo. E para alcançar, disciplina. Todo dia, repetidamente, fazer a mesma coisa. O que isso tem a ver com nós, servos de Deus? Precisamos ser disciplinados, irmãos. Porque nem sempre as coisas são favoráveis. Nem sempre o nosso corpo ajuda. Nem sempre a época é favorável. Mas, uma vez que Deus nos chamou, precisamos começar e ir até o final. Disciplina. Também Paulo usa a imagem de um agricultor.
E a imagem do agricultor também traz essa ideia de esforço, de trabalho duro, de dedicação, mas também traz a ideia de recompensa. O lavrador, da mesma forma, que é disciplinado, que é determinado, vai lá, precisa cuidar da terra, semear, precisa colocar fé de que a natureza vai colaborar para que a planta cresça, para que ele cuide, para que as ervas ou as pestes não matem, para que na época certa ele possa colher os frutos. Mas se ele pular alguma etapa ou deixar para lá, é possível que todo esse processo seja perdido e ele não colha. E é comum, irmãos, alguns se dedicarem, começar com toda a alegria e todas fazendo tudo o que precisa, mas algumas situações, algumas dificuldades fazem com que a pessoa desista quando está bem pertinho de fazer a colheita. E é lamentável quando isso acontece. Então, quando nós estamos trabalhando na obra, irmãos, precisamos ter fé e ir até o final, porque certamente colheremos os frutos. E que frutos são esses? São almas para Cristo, irmãos. Porque nós trabalhamos e nos cansamos, cada um tem o seu trabalho normal, e porque viemos aqui no final de semana, porque existe uma equipe de cozinha fazendo um cardápio para fazer um almoço, para arrecadar fundos para um evento. E para que fazer um evento para só jovens ficar lá brincando ou assistir um estudo? Qual a finalidade de tudo isso? Não é alcançar almas para Cristo? Não é fazer por fazer simplesmente. E é por isso que nós não desistimos, irmãos. É por isso que nós vamos até o fim, para podermos colher os frutos. Isso que Paulo estava dizendo àquele jovem. E, automaticamente, é isso que a palavra nos ensina, irmãos. Capítulo 3. Algumas situações que já estavam acontecendo naquela época, enquanto Paulo estava preso e que o preocupava, porque ao estar preso ele não poderia estar presente fisicamente para combater algumas situações na igreja. Uma delas era falsos ensinos. Algumas pessoas que aproveitaram da ausência de Paulo, da dificuldade de Paulo para perverter o evangelho. E Paulo começa a falar àquele jovem, olha, faça o seu trabalho de evangelista, mas saiba que nos últimos tempos vai acontecer isso. Você vai ver, as pessoas vão se tornar mais isso, aquilo, outro. Pode olhar lá, capítulo 3. E como o jovem Timóteo ia lidar com tudo isso? Não só pessoalmente, mas como ele ia conduzir a igreja para que ela permanecesse santa, saudável, espiritualmente falando. Ele escreve, versículo 14, capítulo 3, verso 14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Timóteo já tinha uma boa bagagem espiritual. A sua avó, a sua mãe o ensinaram desde criança nas Sagradas Escrituras. Ele conhecia tudo, seguia as tradições dos judeus. Agora, como cristão, sabia de toda a história do povo de Deus, recebeu o Evangelho, tinha capacidade plena de ensinar, de instruir, de orientar, mas ele iria enfrentar problemas que seria novidade para ele. Ele iria enfrentar forte oposição de pessoas que queriam destruir a igreja. E Paulo diz, cuide, não abandone as Escrituras, estude, continue, permaneça naquilo que você sabe e tenha convicção. Em nenhum momento, jamais, você deve parar de estudar. Isso vale para nós também, irmãos. Mas, Fábio, o que tem a ver eu aprender
o livro de Apocalipse, eu apenas preparo a ceia do Senhor. Eu vou lá, boto um sucozinho num cálice, faço os pãozinhos, quebro, aí entrego lá. Fábio, o que tem a ver eu aprender as escrituras se eu apenas sirvo as bandejas? Para que eu preciso aprender Gênesis se eu apenas limpo o prédio? Veja o que Paulo diz. Verso 17. 16, melhor dizendo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja o quê? Apto e plenamente preparado para toda boa obra. Por que estudar a Bíblia, irmãos? Só para ficar com a cabeça cheia do conhecimento? Não. Conhecimento é importante, é necessário, é básico para a nossa fé. Para nos defender de várias filosofias que existem aí. Mas o conhecimento ele tem que ser prático. E o que isso tem a ver com servir a Deus? Tudo a ver. Tudo a ver. Para que o homem de Deus seja apto. Apto é estar pronto. Pleno. Pleno significa completo. Plenamente preparado. Para o quê, irmãos? Para toda boa obra. O que isso, em outras palavras, significa? Se você está servindo no seu ministério e você cria expectativa em pessoas e essas pessoas não correspondem à sua expectativa e você fica na mão, como que você vai fazer? Vai resmungar? Vai ficar com raiva do irmão? Vai abandonar o ministério? Não. Você vai perdoar. Você vai ter paciência. Você vai amar o seu irmão. E você vai continuar servindo. Por quê? Porque é isso que a palavra de Deus faz conosco, irmãos. E é por isso que a gente não pode abandonar as escrituras. A escritura é a base para qualquer ministério. Por mais simples que seja. Porque ela tem a ver com mudança de vida. Apenas uma palavra está voltada aqui para a parte teórica, que é ensinar. As outras, repreensão, correção, instrução, tem a ver com mudança de vida. Todos nós que servimos precisamos conhecer a vontade de Deus. E precisamos permanecer nela. Precisamos continuar conhecendo a Deus. Porque isso vai nos fazer servirmos com mais eficiência. Vai nos fazer tornar servos mais melhores, eficientes e superar qualquer dificuldade. Esse é o objetivo da palavra de Deus. Ele também diz àquele jovem, no capítulo 4, verso 2, finalizando essa carta, ele retoma vários assuntos e é como se ele estivesse dando uma chacoalhada naquele jovem, né? Exortando ele, olha, o que eu estou dizendo a você, faça e não perca tempo, faça agora. No versículo 2, capítulo 4, ele diz, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. E a ideia que eu quero trazer para nós, desse versículo, é que nós precisamos estar preparados, irmãos. Você está servindo, se você lidera no ministério ou é liderado, independente dessa situação, precisamos estar preparados. O dirigente de cânticos, a equipe de louvor, de alguma forma precisa se preparar. Se você dá aula para crianças, para jovens, para adultos, para casais, para homens, para mulheres, precisa se preparar. Se você prepara a ceia, precisa se preparar. Desculpe até a redundância. Se você tem um irmão ali, filmando, e provavelmente estamos ao vivo no YouTube, um ministério que está crescendo e ajudando alguns nesse sentido e a divulgar o trabalho.
ele precisa se preparar para fazer aquilo. Todos precisam se preparar. Mas eu queria chamar nossa atenção para outro tipo de preparação. Às vezes, acontecem situações em que estamos acostumados a ver irmãos que estão ali sempre, servindo naquele ministério, fazendo aquela função. E de repente, aquele irmão ou aquela irmã, por algum motivo, não está lá. Mas está você. E o que você faz? Não, hoje nós não vamos ter o grupo de casa porque o irmão ficou doente. Hoje não vai ter louvor na igreja porque o Rui está viajando, o Eduardo ficou com a criancinha dele. Tem o Mauro, né? Eu estava esquecido, desculpa, irmão. O que nós fazemos numa situação dessa? Vocês perceberam o que Paulo disse a Timóteo? Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Quando é oportuno, estamos acostumados a ver aquelas pessoas sempre fazendo. Mas há oportunidades em que elas não estão lá e somos nós que vamos fazer aquele serviço. Isso é Deus, irmãos, chamando. Isso é Deus nos dando a oportunidade de servir, mesmo que você já sirva em alguma área. E é por isso que eu acredito particularmente que existem dons para cada pessoa e não apenas um dom. Eu quero só exemplificar essa situação, né? Algumas histórias minhas e a de Paulo cruzam um pouco, porque nós trabalhamos juntos desde 98 na igreja. E quando Paulo veio aqui para Curitiba, eu vim atrás, né? Não aguentei ficar lá. E vez por outra você vê eu falando alguma experiência minha na obra e Paulo também, e as nossas vidas se cruzam. Nesse dia, em Caruaru, eu recebi o recado que um irmão havia falecido e a família, um irmão de Recife, que era a capital de Pernambuco, a família dele era da nossa cidade, Caruaru, do interior de Pernambuco. E tinham me avisado, olha, vai lá, porque a família quer que ele seja sepultado aí na sua cidade. Eu estava de folga, eu tinha um trabalho que eu trabalhava 24 horas e folgava 2 dias. E nesse dia coincidiu de eu estar de folga, e eu fui lá. Levei uma irmã comigo, e na minha mente era só para dar um apoio, né, emocional e tal. E nesse dia, né, Paulo não estava em Caruaru. Não lembro o motivo, acho que ele estava viajando, fazendo seminário, alguma coisa assim. E fomos lá, né, eu e essa irmã. E quando eu cheguei lá no cemitério, não conhecia ninguém. E já foi ficando minha garganta seca, como está agora. Minha mão foi ficando gelada. E aí foi que caiu, né, a ficha. Eu acho que o irmão pediu para eu fazer algum tipo de cerimônia antes de sepultar. E eu pensava que era só para dar um apoio moral, assistência. E eu comecei a gelar, irmãos. Não sabia o que fazer. E eu fiquei pensando, nervoso. Eu vou cantar o hino. Qual o trecho da palavra de Deus que eu uso com sabedoria? Eu não conheço a pessoa. O que eu posso lhe dizer para deixar uma boa palavra de encorajamento para os familiares? E aquilo ali, passou alguns minutos e estava me matando. Até que chegou um irmão de Recife, todo, né, correndo assim, chegou em cima da hora. Ô irmão, a paz de Cristo, tal, vamos começar aqui. Mas isso, irmãos, foi uma lição importante para mim. Daquele dia em diante, eu me preparei para uma situação dessa. Porque eu vi que Deus estava abrindo meus olhos e eu devia estar preparado. Em outras palavras, irmãos, abra o leque de possibilidades. Se você serve em várias áreas e está sobrecarregado, isso não vale para você.
vale outra palavra. Aprenda a dizer não para dar oportunidade para outros irmãos. Mas se você está procurando os seus dons, ainda não se encontrou na igreja, está meio perdido na questão de servir, quando surgir a oportunidade, levante a mão, irmão. Estou aqui. Eu tenho me preparado há meses para fazer isso. Há várias situações dessas. Tanto para os varões aí fazer oração, celebrar a ceia, oferta, e até para pregar, por que não? Você é auxiliar de grupo de casa, quantos anos você é auxiliar? Está na hora de dizer ao seu líder, esse mês, por favor, deixa eu dirigir o grupo de casa. Vamos ampliar a nossa visão, irmãos. Vamos deixar Deus trabalhar em nossas vidas. E você vai ver que da primeira vez, mesmo que você esteja tremendo, a garganta seca, está aqui essa família. É uma família literalmente para abraçar você, para apoiá-lo. Ninguém vai criticá-lo ou vai rir. Ninguém vai olhar torto para você. Todos estão te apoiando para que você sirva, para que você seja um membro atuante, para que o corpo de Cristo cresça. Essa é a ideia. Então, precisamos, irmãos, pensar em várias áreas na igreja, várias. E, infelizmente, algumas delas, os irmãos têm que sair recrutando, pedindo, porque precisamos erguer mais nossas mãos. Precisamos nos colocar mais à disposição. Mesmo, olha, eu não sei como, mas eu quero servir. Eu estou procurando me preparar para servir a Deus. O que tem aí para eu fazer? Simples. E você verá como Deus trabalha em nossas vidas. E eu espero que esses conselhos que Paulo trouxe a Timóteo possam nos ajudar a melhor servir ou nos encontrar de fato atuantes, operantes na igreja. Quando Paulo encerra aqui essa carta nesse capítulo, ele faz menção a vários irmãos que o ajudaram, que o apoiaram na obra, e faz questão de lembrar desses irmãos. Imagine que daqui a alguns anos, seja eu, seja você, que estamos sendo lembrados pelas próximas gerações. Lembra do Pedrinho, aquele sorriso sempre quando eu chegava na igreja, me recebendo, fazendo um cafezinho. Eu aprendi muito com ele a ser hospitaleiro. Lembra do Mauro? Aquele pregador que me encorajava com seu sorriso, com as suas mensagens. Ou como eu queria ser como aquele irmão. Lembra quando a gente chegava no prédio e via que o prédio sempre estava organizado, limpo, parecia que um batalhão, mas era uma irmã que sempre fazia esse trabalho. Muitos de nós seremos inspiração e seremos lembrados para as próximas gerações. Se começarmos desde já, servirmos a Deus e servirmos com cada vez mais eficiência, para que a igreja cresça e Deus seja glorificado. Amém? Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.